Leitura na íntegra da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial, altera as leis nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995 e 7.347, de 24 de junho de 85. E 10.778, de 24 de novembro de 2003. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeito deste estatuto, considera-se 1. Discriminação racial ou étnico-racial, toda exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. 2. Desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. 3. Desigualdade de gênero e raça, assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 4. População negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou que adotam autoidentificação análoga. 5. Políticas públicas. As ações, iniciativas e programas adotados pelos Estados no cumprimento de suas atribuições institucionais. 6. Ações afirmativas. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Artigo 2º. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo todo cidadão brasileiro, independente da sua etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Artigo 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Artigo 4º. A participação da população negra em condição à igualdade da oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de 1. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. 2. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. 3. Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. 4. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais.
5. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. 6. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidade e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso de recursos públicos. 7. Implementação de programas de ação afirmativas destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e as demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas públicas e privada durante o processo de formação social do país. Artigo 5º. Para a consecução dos objetivos desta lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPER, conforme estabelecido no título 3. Título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1, do Direito à Saúde. Artigo 6º. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante a políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e dos outros agravos. Parágrafo 1º. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde, SUS, para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais da administração direta e indireta. Parágrafo 2º. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Artigo 7º. O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. 1. Ampliação de fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra e nas instâncias de participação e controle social do SUS. 2. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. 3. Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução da vulnerabilidade da população negra. Artigo 8º. Constituem objetivos de política nacional de saúde integral da população negra. 1. A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e com o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 2. A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange a coleta ao processamento e a análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 3. O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 4. A inclusão de conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanentes dos trabalhadores da saúde. 5. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS. Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescente de Colombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhoria nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Capítulo 3.
Capítulo 2, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Seção 1, disposições gerais. Artigo 9º. A população negra tem o direito de participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas aos seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Artigo 10. Para o cumprimento do disposto no artigo 9, os governos federal, estadual, distrital e municipais adotarão as seguintes providências. 1. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra no ensino gratuito às atividades esportivas de lazer. 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaços para a promoção social e cultural da população negra. 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. 4. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Seção 2 da Educação. Artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra do Brasil, observando o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 1º. Os conteúdos referentes à história da população negra do Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Parágrafo 2º. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e na elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Artigo 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudos voltados para temas referentes a relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Artigo 13. O Poder Executivo Federal, por meio de órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a 1. Resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisas nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. 2. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. 3. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurando o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. 4. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante a cooperação técnica, intercâmbios, convenções e incentivos, entre outros mecanismos. Artigo 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. Artigo 16. O Poder Executivo Federal
por meio de órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas que trata dessa seção. Seção 3 da Cultura, artigo 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico e cultural nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Artigo 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Parágrafos único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público. Artigo 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. Artigo 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira e suas relações internacionais. Seção 4 do Esporte e Lazer. Artigo 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Parágrafo 2º. É facultado o ensino de capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Capítulo 3 do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre do exercício dos cultos religiosos. Artigo 23. A liberdade de consciência e de crença sendo assegurada ao livre exercício dos cultos religiosos é garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende: 1. A prática de cultos e celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. 2. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos e respectivas religiões. 3. A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas a respectivas convicções religiosas. 4. A produção, a comercialização e a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvas as condutas vedadas por legislação específica. 5. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. 6. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. 7.
o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. 8. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Artigo 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religião de matriz africanas, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos a penas privativas de liberdade. Artigo 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões e matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de 1. Coibir a utilização de meios de comunicação social para difusão, proposição, imagens ou abordagens que exponham a pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matriz africana. 2. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico-cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados a religiões de matriz africana. 3. Assegurar a participação proporcional de representantes da religião de matrizes africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. Capítulo 4 do acesso à terra e moradia adequada. Seção 1 do acesso à terra. Artigo 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Artigo 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Artigo 29. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola, o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção. Artigo 30. O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Artigo 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe títulos respectivos. Artigo 32. O Poder Executivo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Artigo 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público destinadas a comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas. Destinados à realização de suas atividades produtivas de infraestrutura. Artigo 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nestas ou em outras leis para a promoção da igualdade étnica. Seção 2 da moradia. Artigo 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Parágrafo único. O direito à moradia adequada para os efeitos dessa lei inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associado à função habitacional.
bem como assistência técnica jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana. Artigo 36. Os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habilitação de Interesse Social, regulado pela Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, devem considerar as peculiaridades sociais e econômicas e culturais da população negra. Parágrafo único. Os estados, o Distrito Federal e os municípios estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Artigo 37. Os agentes financeiros públicos ou privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. Capítulo 5 do Trabalho. Artigo 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se: 1. O instituído neste estatuto. 2. Os compromissos assumidos pelo Brasil de ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial de 1965. 3. Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação no emprego e na profissão. 4. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Artigo 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Parágrafo 1º. A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda, voltados para a população negra. Parágrafo 2º. As ações visando a promover a igualdade de oportunidades nas esferas da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos. Parágrafo 3º. O poder público estimulará por meio de incentivos a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Parágrafo 4º. As ações que se trata o caput desse artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Parágrafo 5º. Será assegurado o acesso ao crédito para pequena produção nos meios rural e urbano, em ações afirmativas para mulheres negras. Parágrafo 6º. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. Parágrafo 7º. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia, que contém com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Artigo 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para o seu financiamento. Artigo 41. As ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamentos da Constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda contemplarão um estímulo à promoção de empresários negros.
Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico que enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Artigo 42. O Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para o provimento de cargos em comissão e funções da confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura e a distribuição étnico-nacional, ou, quando for o caso, estadual, observando os dados demográficos oficiais. Capítulo 6 dos Meios de Comunicação. Artigo 43. A promoção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Artigo 44. Na produção de filmes e programas destinados à vinculação pelas emissoras de televisão em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidade de grupos étnicos determinados. Artigo 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no artigo 44. Artigo 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou qualquer outra peça de caráter publicitário. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades que trata este artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias a obrigatoriedade da prática de igual oportunidade de emprego para pessoas relacionadas com projetos ou serviços contratados. Parágrafo 2º. Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Parágrafo 3º. A autoridade contratante poderá se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do Poder Público Federal. Parágrafo 4. A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordem especificidades de grupos étnicos determinados. Título 3 do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Capítulo 1. Disposição preliminar. Artigo 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestando pelo Poder Público Federal. Parágrafo 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPIR mediante adesão. Parágrafo 2º. O Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do SINAPIR. Capítulo 2 dos Objetivos. 1. Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante por adoção de ações afirmativas. 2. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização, a promover a integração social da população negra. 3. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais.
4. Articular planos, ações e mecanismos voltados para a promoção da igualdade étnica. 5. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. Capítulo 3 da Organização e Competência. Artigo 49. O Poder Executivo Federal elaborará o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, contendo as metas, princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Parágrafo 1º. A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e o acompanhamento da PIMPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional. Parágrafo 2º. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Étnica a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem a incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governamentais de estados e municípios. Parágrafo 3º. As diretrizes da Política Nacional e Regional de Promoção da Igualdade Étnica serão elaborados por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Artigo 50. Os poderes executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica, de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra. Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes ao programas de atividades previstos nessa lei aos estados, Distrito Federal e municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica. Capítulo 4. Das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança. Artigo 51. O Poder Público Federal instituirá na forma de lei, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. Artigo 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica e o acesso a órgãos de ouvidoria permanente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos. Parágrafo único. O Estado assegurará a atenção às mulheres negras em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica. Artigo 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e exposta à experiência de exclusão social. Artigo 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado no que couber o disposto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Artigo 55. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesões ao interesse da população negra decorrentes em situação de desigualdade ética, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública disciplinada na Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985.
Capítulo 5 do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. Artigo 56. Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser observados as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso 7 do artigo 4º desta lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a promoção, no que tange a 1. Promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia. 2. Financiamento de pesquisas na área de educação, saúde e emprego voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra. 3. Incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas ao interesse da população negra. 4. Incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras. 5. Iniciativa de que incrementem o acesso e permanência das pessoas negras à educação fundamental, média, técnica e superior. 6. Apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. 7. Apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal é autorizado a adotar medidas que garantam em cada exercício a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas nesse estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados ao programa de promoção da igualdade, especialmente nas áreas da educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. Parágrafo 2º. Durante os 5 primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste estatuto, os órgãos do Poder Executivo Federal que desenvolvem as políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo 1º deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas e da ação definitiva referida no inciso 7 do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. O Poder Executivo é autorizado a adotar as medidas necessárias para a adequada implementação do disposto nesse artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. O órgão colegiado do Poder Executivo Federal, responsável pela promoção da igualdade racial, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo, nas propostas orçamentárias da União. Artigo 57. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para financiamento das ações de que trata o artigo 56, 1. Transferências voluntárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Doações voluntárias de particulares. 3. Doações de empresas privadas e organizações não governamentais, nacionais ou internacionais. 4. Doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais. 5. Doações de estados estrangeiros por meio de convênios tratados de acordos internacionais. Título 4. Disposições finais. O artigo 58. As medidas instituídas nessa lei não excluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 59. O Poder Executivo Federal criará instrumentos para aferir a eficácia
social das medidas previstas nessa lei e efetuará seu monitoramento constante com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela rede mundial de computadores. Artigo 60. Os artigos 3º e 4º da Lei nº 7.716, de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia ou religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Artigo 4º, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, 1. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condição com os demais trabalhadores. 2. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no âmbito de trabalho, e especialmente quanto ao salário. Parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparências próprios de raça ou etnia para empregos cujas atividades não justifiquem essas exigências. Artigo 61. Os artigos 3º e 4º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Sem prejuízo do prescrito no artigo 2º e nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, cor, raça, as infrações do disposto nessa lei são passíveis das seguintes cominações. Artigo 4º. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório nos moldes desta lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre. Artigo 62. O artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985 passa a vigorar acrescido para o do seguinte parágrafo 2º, remunerando-se o atual parágrafo único com o primeiro. Artigo 13, parágrafo 2º. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e em hipótese de extensão nacional ou de conselhos de promoção de igualdade racial, estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Artigo 63. O parágrafo 1º do artigo da Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero, inclusive decorrendo de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Artigo 64. O parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 7.716 de 1989 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 3º, no artigo 20, parágrafo 3º, terceira seção. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação de rede mundial de computadores. Artigo 65. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 2010, 189 da Independência e 122 da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Eloy Ferreira de Araújo. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 21/7 de 2010. Esse é a finalização da leitura na íntegra da Lei nº 12.288, de 20 de junho de 2010.